Fala, meu querido aluno Tiradentes Concursos. Fala, minha querida aluna Tiradentes Concursos. Professor Ítalo Trigueiro na área, galera, para bater um papo com vocês sobre atualidades, concurso voltado para a Guarda Municipal de Fortaleza. Tá aí na iminência, né, desse concurso estourar a qualquer momento, tá? Já tivemos anúncio da prefeitura. Então, na realidade, a gente vai bater um papo com vocês sobre questões de atualidades. Meninada, nós estamos aqui no dia 24 de maio de 2022, beleza? Trigueiro, se o concurso demorar a sair, só sair no ano de 2023, a atualidade está sendo gravada hoje, ainda vale? Vale, bebê, é claro que vale. E vale, sobretudo, pelos assuntos que nós escolhemos para trabalhar com vocês. Então, esse assunto em especial não vai cair em provas de atualidade só no ano de 2022. Vai cair 2022, vai cair 2023, vai cair 2024, vai cair 2025. Pode se preparar. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da guerra da Ucrânia. Beleza? Nós estamos falando da guerra da Ucrânia. E sempre que você pensar na guerra da Ucrânia, você tem alguns desenrolares anteriores a esse conflito que vão, né, estar associados de maneira direta ao conflito que começa no dia 24 de fevereiro do ano de 2022 e já se arrasta aí por mais de 80 dias sem uma solução até o dia 24 de maio, que é quando nós estamos gravando essa aula para você, beleza? Então, eu tenho uma questão aqui que fala justamente desse conflito. Me acompanha na questão. A questão diz o seguinte, olha lá. A questão vai trazer, tá, o seguinte: apesar de não reconhecida como nação independente, a República Autônoma da Crimeia, região em disputa entre Rússia e Ucrânia, tem como capital Moçada. Ele está falando sobre uma região importantíssima dentro desse conflito, que é uma área chamada Crimeia. A Crimeia, para quem não sabe, ela é uma península, ok? Península é uma quase ilha, vamos dizer assim, certo? Ela é um espaço, tá, de terra cercado de água de 3 dos seus 4 lados. Espaço de terra cercado por água de 3 dos 4 lados. Ela é quase uma ilha, ela é uma península. Pen é quase, certo? E a região da Crimeia pertencia a quem, professor? Até o ano de 1954, a Crimeia pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando o presidente do país em questão, um senhor chamado Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, se você preferir, doou a Crimeia, ele deu a Crimeia para quem, professor? Para a Ucrânia. Ele deu a Crimeia para a Ucrânia. Dizendo que, galera, Ucrânia e Rússia são um mesmo povo. Ucrânia e Rússia são um mesmo povo, beleza? Quem repetiu isso há pouco tempo foi um senhor chamado, anota o nome desse rapaz, olha, foi um senhor chamado Vladimir Putin. Vladimir Putin disse recentemente o quê, professor? Ele diz que Rússia e Ucrânia, né, Odin e Tot Zenarod. Como é, professor? Não fresca não, macho, uma hora dessa. Rússia e Ucrânia, tá? Odin e Tot Zenarod. Vladimir Putin. Trigueiro, que diabo é que o Putin tá falando aí, macho? Sei o que de Zodarod, do Zenarod. Ei, o Putin assume uma narrativa de dizer que a Ucrânia, tá? Que a Rússia, que a Bielorrússia
são um povo único. E por isso ele está, inclusive, invadindo, né, o que ele nem pode chamar de invasão. Por isso que ele chama de operação especial militar. Ele está invadindo o território que é dele. Então, teoricamente, ele não está invadindo nada. Essa é a narrativa do Vladimir Putin. Quando eu penso nessa narrativa do Putin, tá, isso tem um processo histórico por trás disso. Talvez eu voltaria lá para o século IX para falar, né, do Kiev Rus, quando a gente fala, por exemplo, da Rússia grande, que é Moscou, da Rússia pequena, que é Kiev ou Kiev, e da Rússia branca, que é a Bielorrússia. Mas quando eu paro para pensar nesse cenário da guerra em si, o Putin assume essa narrativa, e essa narrativa é para quê, Trigueiro? Para justificar as ações, né, de terror, as ações autocráticas, as ações antidemocráticas de Vladimir Putin no território ucraniano, beleza? Ele está invadindo o território de um povo autônomo, coisa que ele já tinha feito quando? Em 2014. Quando ele invade a Crimeia, que tinha sido doada por menino Nikita Khrushchev ao território ucraniano. Quando a Ucrânia faz um movimento em direção à União Europeia, quando a Ucrânia faz um movimento em direção, por exemplo, à OTAN, o Vladimir Putin vai lá e mão de ferro, tá, na Ucrânia. Você pode ir, mas a Crimeia fica, porque a Crimeia é russa. Eu dei para vocês. E hoje eu vou fazer a mesma coisa no ano de 2022 com uma outra região chamada Donbas, que pega duas províncias que ele diz serem autônomas, Luhansk e Donetsk, tá? Onde nós temos aí o início da ocupação no território da Ucrânia. Kiev é capital da Ucrânia. Beleza? Qual é a capital da Crimeia, professor? Eu quero que você anote isso, anota aí. A Crimeia tem como capital a região de Simferopol. Simferopol, tá? É a capital da Crimeia. Você tem que saber disso? Tem que saber disso. Então já fica aí um destaque para você. Item B de bola dessa questão é o item correto, beleza, Trigueiro? Ô professor, o que é essa história aí de balaclava, tá? Meu irmão, até onde eu saiba, tá? Balaclava é só aquele negócio que cobre o rosto, né, professor? Balaclava é só aquele negócio que cobre o rosto, é isso? Tá? Na realidade, moçada, cuidado, porque existe uma área, tá, em Balaclava, que fica próximo, né, a Sebastopol, perfeito? Que fica próxima a Sebastopol. Então, cuidado aí quando a gente for falar disso, não é aquele negócio que cobre o rosto, não. E, Trigueiro, o que diabo é Sebastopol? Sebastopol, tá, é uma das áreas mais importantes que a gente tem no território, né, ucraniano, né, ou Sebastopópolis, que é uma cidade autônoma, administrada por quem, professor? Administrada pela Rússia. Mas eu digo sempre, é em território ucraniano, beleza? Mas é administrada pela Rússia. Cerca de 330 mil habitantes vivem em Sebastopol, e Sebastopol está onde, professor? Está na Crimeia, beleza? Sebastopol está na Península da Crimeia, no sul da Península da Crimeia. Tem que lembrar disso como sendo aí parte dessa história, né, que envolve o território ucraniano. Portanto, capital da Crimeia, Simferopol, item B de bola é o item correto. Você tem que lembrar disso quando você for fazer alguma prova de atualidade nesses próximos 2, 3 anos. Perfeito? Tranquilo? Vamos para a questão seguinte? Questão seguinte vai trazer aqui pra gente, ó, um dado sobre quem, professor? Sobre os refugiados. A maioria dos refugiados, ao final de 2017, em função de conflitos recentes na região, era constituída de quem? Olha, tem um detalhe importantíssimo, tá, sobre a questão que envolve os refugiados. A primeira a lembrar que a ideia de refugiado, ela sempre existiu, mas ela só vai ser oficializada no ano de 1951, quando o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, a Acnur, lança ali o que a gente chama de estatuto, tá, dos refugiados, vamos assim colocar,
né, o Estatuto dos Refugiados. Beleza? Que é a convenção, na realidade, né, para os refugiados, tá? Que diz que todo indivíduo que, por item primeiro para ser refugiado, professor, que por fundados temores de perseguição de qualquer ordem, seja religiosa, seja, por exemplo, sexual, seja, por exemplo, étnica, seja, por exemplo, política, qualquer indivíduo, tá, que por fundados temores de perseguição de ordem religiosa abandona o país. Abandona o país. Ou seja, para ser refugiado, literalmente, a gente tem que fazer o quê, professor? A gente tem que romper fronteiras, de acordo com a Convenção das Nações Unidas para os Refugiados, tá? Romper fronteiras, certo? É uma convenção. Tá legal? E aí, quando a gente pensa, né, na Convenção para os Refugiados, eu tenho que abandonar o país. Em 2017, o maior grupo de refugiados do planeta ainda eram os sírios, certo? Cuidado com o que eu vou falar agora. Ainda eram os sírios. Por conta de quê, professor? Guerra civil da Síria, certo? Guerra civil síria, que muita gente chama de mini guerra mundial, e que é uma consequência direta de que, professor, daquele levante popular na região do norte da África e do Oriente Médio, chamado Primavera Árabe. Beleza? 2010. Beleza? Primavera Árabe, 2010, 2011. Tá? Primavera Árabe acontece em uma área chamada MENA. MENA, que diabo é MENA, trigueiro, o tal do Middle East and North Africa. Middle East and North Africa. Ok? Middle East and North Africa. Oriente Médio, tá? E Norte da África. Perfeito? Oriente Médio e Norte da África. Só que, bota um asterisco aí. 2 asteriscos. 3 asteriscos. Entendeu que essa porra é importante? Entendeu, elemento? Presta atenção. Tá? Recentes informações mostram que a guerra da Ucrânia pode já ter transformado o povo ucraniano no maior povo refugiado do mundo. Ok? O maior povo refugiado do mundo. Os sírios têm aí algo em torno de 6,7 milhões de sírios refugiados. Beleza? Já há números que apontam que os refugiados ucranianos seriam hoje 7,1 milhões de refugiados. 7,1 milhões. Beleza? 7,1 milhões. Trigueiro, numa prova, eu posso afirmar, tá, que os refugiados ucranianos são o maior número? Vá com calma. Eu costumo dizer sempre que a prova, em algum momento, ela pode evitar a polêmica para si. Ela pode evitar esse desgaste, tá?
Porque organização tal diz que são sírios, a outra diz que são os ucranianos, uma terceira diz que são, sei lá, os afegãos. Então, a gente tem que avaliar com cuidado. Hoje, nós temos um número de sírios e o intervalo da guerra é muito pequeno para o montante de gente que deixou a Síria, né, que é considerável. Já passa de 6 milhões de pessoas, Trigueiro, o número de pessoas que deixou o território ucraniano, isso já passa de 6 milhões de pessoas. Acredita-se que esse número poderá chegar a próximo de 10 milhões de habitantes com o desenrolar da guerra ainda. Nós não temos uma previsão de redução, ou melhor, uma previsão de conclusão do conflito. Então, há uma probabilidade muito alta que os ucranianos se transformem no povo de maior volume refugiados no planeta. Beleza? Então, há essa possibilidade. Da mesma forma, a gente tem aí que ter um certo cuidado, porque, Trigueiro, a gente teve eleição recentemente na Síria, Bashar al-Assad foi eleito mais uma vez, tá? Isso pode gerar uma nova onda de migrações dentro do território sírio, uma nova onda de refugiados, né? Com a maior força do Bashar al-Assad, uma perseguição maior aos seus opositores políticos. Então, a gente tem que ter cuidado aí quando fala disso. Numa prova, eu acredito que eles evitariam isso, mas eu colocaria que os ucranianos formam o maior povo refugiado do planeta. Eu colocaria. Beleza? Então, professor, ele está pensando em que ano? Volta aqui para a questão rapidinho. Ele está pensando no ano de 2017. No ano de 2017, sem nenhum erro, os sírios formam o maior povo refugiado que a gente tem no planeta. Beleza? Tranquilo? Vamos para uma próxima questão que vai trazer aqui, tá? Uma questão que vai falar sobre um contexto histórico, né, que é interessante e que vai dizer o seguinte, olha lá. Nos últimos dias de janeiro de 2020, o ministro da Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil. Olha lá, questãozinha que vai tratar sobre o nosso coronavirus, né? Sobre o nosso coronavirus. E ele vai dizer o seguinte na questão. Olha lá. Tratava-se de uma estudante brasileira que esteve em uma viagem para a China e permanecia internada em Belo Horizonte. No entanto, após os exames, a suspeita foi descartada. Até esse período, o mundo registrava 2.798 casos de Covid-19, sendo a China o epicentro da doença, com 2.761 pacientes confirmados, beleza? E aí ele vai dizer o seguinte pra gente, ó, se liga aí, ele vai trazer pra gente uma questão que vai perguntar: a cidade de procedência da estudante e que se tornou o centro das discussões sobre o vírus identificado no Brasil como corona foi o quê, professor? Ele tá perguntando, moçada, na questão, qual é a cidade chinesa, perfeito, qual é a cidade da China onde o coronavírus, né, teria, né, começado, onde a gente teria começado a espalhar aí esse vírus que aterrorizou o mundo nesses últimos 3 anos e que ainda é, né, um problema considerável aí para o cenário mundial. Quero só que você lembre, tá, que Tóquio, pelo amor de Deus, não é na China. Então você já elimina Tóquio, beleza? Trigueiro, o que é que eu tenho que lembrar sobre a Covid-19, beleza? Né? A síndrome respiratória da Covid, ela é causada por vírus, perfeito? Ela é causada por vírus. Tem que entender de biologia agora, professor? Tem. E esse vírus é da família do coronavírus, né? O coronavírus, beleza? Então tem que lembrar disso, que começaram a ser identificados justamente no ano de 2019, daí 2019. Trigueiro, aonde foi que começou? Lembra também que Hiroshima, por favor, não é na China, tá, gente? Pelo amor de Deus. Começou aonde? Província de Wuhan. Na província de Wuhan, na China. Professor, o que é que causou,
né, a presença do vírus. Eu posso afirmar, tá, que a presença do vírus foi porque algum indivíduo comeu lá, né, uma sopa de morcego, Trigueiro, tá? Ou sei lá no mercado de Wuhan, tá? Um indivíduo comeu lá um bingolim, tá? Pingolim que a negada chama, que é aquele, né, tipo, sei lá, um tatu, o diabo daquela porra, daquele bicho chinês, ou que esta porra foi criada em laboratório. Hein, professor? Eu posso dizer o que a respeito desse cenário? Ó, cuidado. Você não pode dizer nada, porque ninguém sabe ainda, não se tem uma certeza, tá? O professor pode ter sido criado num laboratório? Pode ter sido criado num laboratório, tá? Não que eu esteja acusando, tá, alguém, o governo chinês, por exemplo, de espalhar o vírus, mas o vírus pode, por alguma questão, ter vazado do laboratório. Isso pode acontecer, certo? Isso é provável que possa ter acontecido. Inclusive, numa primeira avaliação que foi feita lá pelos americanos, a gente teve um relatório muito curtinho que o menino Biden, né, mandou refazer. Disse, ó, vá lá, aprofunde o estudo, eu quero saber o que aconteceu de fato ali, faça um relatório decente, porque é negócio de relatório de 2 páginas, não. Isso é fuxico para mim. Eu quero um relatório decente sobre o que aconteceu lá na província de Wuhan, lá na China, lá em Dubai. Se eu disser para você que a gente tem uma conclusão, né, sobre a origem do vírus, eu vou estar mentindo. Não tenho uma conclusão sobre a origem do vírus. Mas a gente sabe aonde ele nasceu. Literalmente, os primeiros casos foram em Wuhan, na China. A China hoje, no ano de 2022, nós estamos em maio de 2022, vive um dos cenários mais preocupantes do mundo, com o crescimento dos casos, né, de coronavírus dentro do país, e nós sabemos que, por ser um vírus de RNA, a multiplicação das variantes é gigantesca, né? Muita gente fala aí que nós vamos ter dezenas de variantes. Eu vou mais a fundo, tá? Conversando com vários amigos, né, biólogos, tá? Importantes biólogos da cidade de Fortaleza, professor Lázaro Henrique, professor Gurgel Filho, tá? São referências na cidade de Fortaleza, né? No Brasil inteiro, na realidade, na biologia. Trigueiro, nós teremos de centenas a milhares de variáveis, de mutações, tá, do vírus da Covid-19. Então, essas variáveis, como, por exemplo, a Omicron, que foi identificada por um brasileiro, inclusive, da brasileiro esse que entrou na lista das 100 pessoas mais influentes da Time recentemente, certo? Vão ser múltiplas. A gente vai ter variável pra dedéu ainda, então não se preocupem, tá? Vamos ter variável pra cacete desse vírus ainda. Podemos ter uma variável que seja mais letal, podemos ter, inclusive, tá? Por isso, a gente diz sempre ainda, muito cuidado com a questão que envolve a tal da Covid-19, isso não é coisa de Jesus não, beleza? Isso é coisa do demônio. Mas, professor, aonde nasce o vírus? O vírus nasce na província, volta aqui só pra questão para confirmar, na província de Wuhan, na China, beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos para a questão de número 4, olha lá, questão de número 4, onde a gente vai dizer o seguinte, olha lá, o Acre ficou conhecido na última década como ponto de entrada do Brasil da migração haitiana, especialmente entre 2010 e 2015. Nos anos seguintes, o estado se consolidou como local de passagem de imigrantes. Tanto são verificados aqueles que deixam o Brasil para outros países, que fazem o caminho inverso de ingressar no território brasileiro, beleza? Então, lembra desses detalhes aí, o Acre, porta de entrada de haitianos, e num outro momento também porta de entrada de quem, professor? De venezuelanos, tá? Em meados de 2020, ganhou destaque a situação vivida por imigrantes que acompanharam sob chuva e sol na ponte que liga Peru e Brasil, na esperança de solicitar refúgio em território brasileiro. Professor, quem são esses imigrantes no caso? Ele está falando de 2020. Esses imigrantes eram, lembrar que os haitianos
que para o Brasil vieram sobremaneira a partir do ano de 2011, vieram em decorrência de quê, professor? Vieram em decorrência do terremoto, que atingiu o país, sobremaneira a capital, Porto Príncipe. Beleza? Mas ele está falando de 2020. Em 2020, não eram os haitianos que estavam vindo para o Brasil, e sim os venezuelanos, portanto, item correto, item B de bucéfalo, cavalo forte. Perfeito? E vamos aqui para a nossa última questão a respeito de atualidades, tá? Vai ter uma questãozinha que vai falar sobre, né, uma indenização de um cargueiro que bloqueou o canal de Suez, já liberado. Ele está falando de quem, professor? Ele está falando do navio Evergreen, né, que encalhou lá no canal de Suez, beleza? E aí ele vai dizer o seguinte, sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Galera, ele quer o item falso, perfeito? Então cuidado com esse item aí, falso. O cargueiro encalhou e bloqueou o canal de Suez por 6 dias em março. O impacto foi sentido no mundo inteiro, mais de 10 bilhões de prejuízo. A embarcação não voltará mais a circular. Opa, pera ainda. Como é que ela não vai voltar mais a circular? Mas como é que ela saiu de lá? Ela foi desencalhada. Então, ele quer o item falso, professor. Se ela foi desencalhada, ela saiu lá de boa, não saiu? Saiu, portanto, o item falso já é o item B de bochecha. Beleza, galera? Tranquilidade? Pra conta, mais uma aula de atualidade. Forte abraço. Até o próximo encontro.